Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O problema do desemprego é um drama social, mas é também um problema económico gravíssimo e que contribui para o aumento da dívida e para o empobrecimento do país. E não estou a falar naquilo que é pago, nos custos sociais do desemprego. Estou a falar em termos económicos. Em 2011, cada trabalhador contribuiu com mais de 35 euros para a formação do Produto Interno Bruto. Ou seja, se considerarmos o número de desempregados existentes em 2011, o país, só por essa via, só por via de ter tantos desempregados, perdeu qualquer coisa como 40 mil milhões de euros. Infelizmente, os 10 minutos de intervenção a que o Centrão nos reduziu no início desta legislatura, procurando em vão silenciar-nos, não são com certeza suficientes para esclarecer aqui de forma aprofundada as razões que explicam a catástrofe social em que a governação do PS Açores nos mergulhou e que as políticas neoliberais do governo do PSD e do CDS-PP agudizam, conduzindo-nos para uma situação que se aproxima rapidamente de um colapso social e económico. Aliás, a simples enumeração das políticas erradas e de vistas curtas, de aplicação mecânica dos dogmatismos neoliberais, do economicismo primário, da absoluta insensibilidade social, por si só, demorariam certamente muitas horas. Não me vou dedicar, porém, a esse exercício. Mas vale, e muito, a pena debruçarmos sobre as razões que explicam que a distribuição dos empregos na nossa região aumente mais e mais depressa do que no continente. E basta olhar para a taxa trimestral ao longo dos últimos anos para percebermos claramente que nos Açores aumentou sempre mais do que a média nacional. E, em alguns trimestres, mais do que em qualquer outra região de Portugal. Chegámos mesmo à situação nada caricata, triste mesmo, de no segundo trimestre de 2011 o desemprego reduzir-se marginalmente em todas as regiões do país, exceto nos Açores, onde cresceu 0,2% de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Para explicar isto, não basta tentar chutar as responsabilidades para o monstro e de costas largas da crise internacional. A crise tem, certamente, alguma influência, mas não explica tudo. Os números do desemprego e da recessão económica são a demonstração inegável do falhanço absoluto das políticas de coesão e de desenvolvimento do governo do PS Açores, agravadas por opções políticas do governo de Passos Coelho e Paulo Portas, centradas na consolidação orçamental, sem que paralelamente se tomem medidas que promovam o crescimento da economia nacional. Se nos Açores, como em qualquer outro lado, justapusermos as curvas do desemprego e do poder de compra médio, veremos que são simétricas e inversas. A relação direta entre o consumo e o emprego pode ser facilmente encontrada em qualquer manual básico da economia, mas comprova-se com muito mais acuidade e precisão na realidade económica das Ilhas dos Açores. Falem com os empresários. Falem com os comerciantes e perguntem-lhes o que é que a continuada desvalorização dos salários tem feito às suas vendas. Perguntem-lhes como é que está o nível de consumo das famílias depois dos aumentos de impostos e do custo de vida. Questionem-nos sobre as suas perspectivas de criar mais emprego ou mesmo manter o existente. E nessa resposta, aí, nessa confluência geométrica das curvas, que são muito mais do que matemáticas, que vão encontrar a chave do drama que atinge quase 20 mil. Ou será que são já mais de 20 mil açorianas e açorianos? Querem combater o desemprego? Então estimulem o consumo, aliviem a destruidora recessão e devolvam algum poder de compra aos açorianos. E não olhem para hoje, olhem para o futuro. E a par das medidas conjunturais que proponham medidas estruturais e tenham coragem para romper com este paradigma falido. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, grave, mas mesmo muito grave, é ser o próprio Governo Regional a deitar mais achas para esta fogueira, imitando fielmente
o pior das políticas do PS, do PSD e do CDS-PP na República, e contribuindo direta e indiretamente para a redução do rendimento disponível dos açorianos e para o aumento do desemprego na região. Veja-se a presteza e obediência com que o Governo do PS cumpre as metas de redução do pessoal, cortando postos de trabalho, para grande e declarado orgulho do Sr. Vice-Presidente do Governo. Olhe-se para a velocidade com que se importaram as taxas moderadoras. Pense-se no contributo da Administração Regional para que os açorianos aufiram dos mais baixos salários do país. E, mais recentemente, a ânsia com o Governo do PS Açores, efusivamente apoiado pelo PSD Açores e pelo CDS-PP Açores, decidiu imitar a subtileza troglodita do Governo de Passos Coelho e Paulo Portas e roubar, diretamente e sem mais conversa, os subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos, diluindo esta receita no orçamento da região para fins pouco claros. E essa, senhores deputados, foi uma opção vossa e só vossa, que terão de assumir perante os açorianos, porque quando o PCP aqui propôs devolver esses subsídios roubados, justamente para devolver alguma folga às famílias, às empresas, o que é que vossas excelências fizeram? O que fizeram? Lembram-se? Lembram-se, mas é incómodo lembrar-vos isto. Mas eu vou repeti-lo até à exaustão. Os senhores recusaram e preferiram embolsar tranquilamente o saque, esperando que a confusão pré-eleitoral faça os açorianos esquecer a vossa recusa. Mas o PCP aqui estará para os recordar de quem foi que lhes cortou os subsídios e de quem são os autores do desastre social que atinge os Açores. O PCP aqui estará a lutar pela inversão e pela ruptura destas políticas e por soluções de que os Açores verdadeiramente necessitam.